Oba, e aí? Tá bom? Tudo bem, Hugo? Bom demais aí, galera. Bom demais, tranquilo? Tá tudo ótimo aqui. E aí, como tá? Tranquilo. Correria grande, na verdade, mas tamo aí, do jeito que dá. Antes de iniciar essa live, eu queria agradecer você pela participação aqui nas nossas lives da Feira Brasileira. Imagina. Primeiramente, eu também queria agradecer a Crimson pelo patrocínio que ela tá dando pra gente e também pelo avisar a galera que tá aqui na live para se inscrever na Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Até o dia 11/5, a gente está com as inscrições abertas. A live ela vai ter uma temática de divulgação científica, mas eu quero também que você compartilhe um pouco da sua trajetória, você fale um pouco sobre você e fique à vontade para falar o que você quiser, tudo bem? Beleza, tranquilo. Tamo Beleza? aí. Vocês vão conduzindo aqui, se eu puder, vou ajudando, vou respondendo. Tamo junto. Perfeito. A gente sabe que a tua história na ciência é muito, muito bacana. Você tem uma experiência muito, muito interessante. Mas eu queria saber um pouco mais de você. Como foi essa carreira científica que você teve, essa trajetória científica, para você chegar hoje em dia a ser um dos mais influentes divulgadores de ciência do Brasil, né? Uai, gente, vocês acham? Obrigado. Eu acho que tem muita gente nessa fila, vamos dizer assim, nesse pódio. Tem muita gente legal aí fazendo muita coisa em diferentes ambientes, né? A minha carreira na ciência começa de uma forma muito acidental. Falar da ciência primeiro, né? Depois da divulgação. Uhum. Eu trabalhei numa rádio quando eu tinha 15 anos de idade. Dos 15 até os 19 anos eu trabalhei numa rádio. Quando eu estava com 17, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. E aí chegou o, na época, eu estudava, na época meu vestibular não tinha o Enem. Até tinha, o Enem fazia parte da primeira fase, na verdade, né? Nossa. Eram 63 questões que faziam parte da primeira fase, que era mais 120 de marcar e tudo. Caraca. E aí eu resolvi, do nada, cara, foi uma decisão tanto quanto irresponsável. Assim, cara, eu não tô feliz na rádio, eu ia fazer jornalismo, quer saber, cara, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Vou fazer biologia. Foi isso. Decisão muito responsável, né? Eu não recomendo para ninguém, assim. Fazer o que eu fiz, né? Tem que estudar antes, tem que ver se é isso que você quer mesmo, dar uma olhada no mercado e tudo. Eu gostava muito, eu tinha sido. Eu tinha feito muita Olimpíada de Biologia. Eu tinha ganhado naquele ano estadual. Aí eu falei, é biologia, eu gosto disso. E fui. Mas deu super certo, cara. Mas é muito engraçado falar isso, assim. Eu não fui um aluno prodígio na faculdade, vamos dizer. Eu só fui decidir o que eu queria na ciência no último ano de faculdade. Foi quando eu optei Caraca. pela zoologia. Então muita gente na graduação fala isso para mim. Pô, eu tô no segundo, terceiro, quarto, quinto semestre, sei lá, eu não sei o que eu quero, Eu falei, cara, eu não sei se eu posso servir de exemplo, mas se eu posso te falar alguma coisa, acho que não tem tempo certo, né? Então, no último Exato. ano, eu entrei no laboratório de ofiologia. Herpetologia, para falar a verdade, era de répteis e anfíbios, mas eu era especializado em serpentes, né, no laboratório. E, cara, eu me amarrei naquilo. Eu falei, nossa, é isso realmente que eu quero seguir, eu quero ser zoólogo. E pouco tempo depois, ainda na graduação, eu comecei a estudar a relação humano-fauna com serpentes, né? Uhum. Descobri um ramo chamado etnozoologia. Uhum. E no mestrado, eu comecei a trabalhar com caça. Caça de. Não eu caçando, né? Sim, sim. Eu analisando o impacto da caça sobre animais silvestres. E aí, o grupo mais impactado pela caça são os mamíferos, então eu acabei tendo que estudar muito mamífero. E isso acabou me tornando um mastozoólogo, né? Então, do mestrado até agora, já passou o doutorado, pós-doutorado hoje como professor, a minha especialidade são os mamíferos, muito embora eu trabalhe com conservação de fauna terrestre de uma forma geral. Então, sei lá, na hora de falar de caça, a gente acaba falando de vários grupos. Na hora de falar, por exemplo, de atropelamento de fauna, a gente fala de vários grupos, de perda de hábitat, mas se tratando de ecologia, de sistemática, taxonomia, meu grupo realmente são os médios e grandes mamíferos, são os mamíferos de grande porte, né? Então essa é a minha história. Eu tenho minha produção muito
focada em caça e impactos humanos, mas tenho outras produções com ecologia, distribuição, história da zoologia, eu gosto demais. Então também produzo com história da zoologia. Minha vida na ciência é essa. essa esse combo de acidentes e depois dos acidentes acontecerem, a gente mergulhou realmente de cabeça e tamanho. Muito bacana. Teve muita gente aqui rindo quando você comentou de que saiu da rádio e foi para biologia, né? Bem engraçada essa É. parte. Não, eu não E aí recomendo uma pra curiosidade, ninguém isso aí, viu, galera? Estuda antes, tá? Se você não tá ainda na fica a faculdade, dica. fica a dica, dá uma estudada antes no que vocês querem. Comigo deu certo, mas. Mas, exato. E aí eu queria saber um pouquinho de você. Você já até implementou a parte da ecologia na sua vida, né? De como você conseguiu chegar até isso. Mas existiu alguma pessoa, uma inspiração para você chegar até a ecologia? Aquele professor que ficou conversando com você, que te orientou e falou assim, ó, vai para ecologia, que é teu ramo, é tua cara. Claro. Eu tive várias pessoas que atravessaram, né? Atravessaram no bom sentido, que eu encontrei no meio do caminho e que foram pessoas que realmente mudaram a minha vida. Acho que a primeira delas, o cara que, sei lá, me deu muitas broncas quando eu era estudante do ensino médio, porque eu era de uma turma muito legal, eu estudava num colégio que tinha uma turma, chamava Turma Avançada, né? E aí é pra galera que tirava as boas notas e tal. Só que aí eu comecei a trabalhar naquela rádio, né? E as minhas notas começaram a cair. Hum, Esse cara me deu uma bronca assim muito grande, que até hoje eu não esqueço. Hoje nós somos grandes amigos. Ele é inclusive um grande educador, muito conhecido, porque ele é presidente, ele é diretor de um grande sistema de educação, é o Ademar Guimarães. E aí ele me deu uma bronca para eu estudar, então acho que ele foi a primeira pessoa que me deu um chacoalhão para eu entrar na universidade. Lá na universidade, a minha orientadora, a professora Diva Maria Borges Nojosa, que aceitou um maluco, porque, sei lá, eu nunca deixei de ser, né? Eu acho que ser maluco é legal. Sejam malucos também. é Eu acho importante. que a Diva foi a pessoa que abriu as portas para um moleque do cabelo grande, de dread, dois brincões na orelha, saca? Que não sabia muito bem o que Aham. estava fazendo nem o que queria. E ela falou assim: tá, eu vou deixar você entrar aqui no laboratório. E, sei lá, acho que no primeiro mês eu, eu descobri uma parada assim, eu investigando uma coisa que ela tinha me ensinado, que era rodar chave dicotômica. Assim, você pega um bichinho, não sabe o que que é, você vai seguindo uns passos até achar. Eu descobri um registro novo. No primeiro mês eu já queria publicar, então ela sempre foi a pessoa que falou assim, calma, saca? Ela sempre foi a pessoa que Aham. me deu puxões e você me falava assim, você quer abraçar o mundo com as pernas, Hugo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sempre falava que eu tenho perna grande, diva. Então ela foi a pessoa que deu um contrabalanço importante para eu entender o que era a base da ciência, né? Tive meu orientador de mestrado e doutorado, o professor Romulo Alves também, mas tive várias pessoas que acabaram passando na minha vida como inspirações. São inspirações muito diretas, né? Pessoas que eu realmente tive um contato muito próximo. É, Mas tem um cara também que eu gosto de citar, chama Gerardo Furtado. Foi professor no meu ensino médio e depois foi meu bicho. Louco, né? Hum. O cara foi meu Bem, professor de biologia e depois e aí entrou você... na faculdade de biologia. Mas esse cara já fazia divulgação científica naquela época, lá 2004, 2005, de blogs, né? Então eu comecei a escrever muito também inspirado nessa galera que já fazia blogs. O Science Blogs Brasil já existia. Inclusive o Átila foi um dos fundadores, né? Eles começaram ali em 2009, 2010, no mesmo ano que eu comecei a escrever também. Então as coisas acabam sendo coincidentes, assim, né? Sim, engraçado, né? Como essa história ela coincide. Ela ficou bom, ficou bom. Tá me ouvindo? Tô. Perfeito. Você contou um pouco do seu doutorado, né? Eu sou IC agora na área de reprodução humana, ele é toda a graduação. E eu queria saber de você. Você teve alguma aventura no seu doutorado? Eu tenho muito contato com doutores que falam que esse processo de doutorado é cheio de aventuras, é cheio de idas e vindas, é cheio de buracos e dificuldades, mas no final tudo dá certo. Queria que você contasse alguma história pra gente sobre isso.
Cara, vamos lá. O meu doutorado foi uma aventura, na verdade, né? Ele não tem aventuras, ele foi uma aventura muito louca. Eu escrevi uma tese chamada Caça no Brasil. Então é um tratado, né, sobre a caça no Brasil. Ela tem dois volumes. O volume um é um volume histórico. Então eu saí rodando museus, bibliotecas no Brasil inteiro, estudando desde relato naturalista, documento do Império, a pinturas do século XIX, mas enfim, peguei documentos desde o século XVI até o XXI, né? Contar um Uhum. pouco a história da caça no Brasil, e isso já teve que, né, enfim, me movimentar de vários lugares, descobrir coisas incríveis né, nesse processo todo, mas sem dúvida as maiores aventuras foram em campo, né, para contar o volume 2 da tese, que é a parte atual da caça no Brasil, rodando aí todos os biomas, né? Então eu rodei 26 localidades de todos os biomas do Brasil, ao todo foram mais de, nossa, agora 400 dias de campo, né? Então Muita coisa. é muita coisa. E aí teve de tudo, cara. Teve de tudo, inclusive direito a um coma, né? Por conta de uma malária mista que eu peguei em 2012, Ah, fiquei 31 dias na UTI e entrei no estágio de pré-coma, para falar a verdade. E fiquei ali algo em torno de 24 horas, até que descobriram qual era o problema, ninguém sabia que eu tinha. Descobriram que eu tinha então malária mista e fui salvo graças a um combo. Aliás, eu fui salvo graças a um médico, que é o Dr. Jorge Magalhães, que é uma espécie de House aqui do Ceará, e eu não tô brincando, é sério mesmo. É sério, não tô brincando. O cara é tipo surreal, assim. O cara entra no hospital, o hospital para, sabe? Pra ver pra. aham. O cara é muito sumidade, assim. E foi ele que descobriu que o que eu tinha era uma malária mista. Para quem não sabe, há três tipos de malária no Brasil. E eu peguei uma branda, que é a Vivax, e uma letal, que é a Falciparum. E eu tava com as duas ao mesmo tempo. E, enfim, deu um monte de problema nos testes iniciais, ninguém conseguia saber. Quando eu estava quase já indo embora, que consegui ser salvo, inclusive graças a um remédio chamado hidroxicloroquina. Olha só que Uou! coincidência para você ver. Caraca! Essa história assim Acho que de essa foi a malária. maior aventura. Eu acho que quase morrer, eu acho que é a maior aventura, possivelmente. Mas tem É, várias, tem várias outras aí no bolo. eu imagino, eu acho que a malária acho que foi a história mais Eu acho que. top assim, que eu vi na parte do doutorado. Eu nunca tinha escutado nada do tipo. É, e você contou um pouco dessa transformação, né? De sair do rádio, vir para a ciência. Mas e seus pais? Como foi essa relação com seus pais? Eles sempre aprovaram você nessa Sim, decisão? sim. Meus pais são realmente incríveis nesse ponto. Sei lá, se eu falasse para os meus pais, eu falasse assim: olha, cara, vou largar tudo e vou ser piloto de motocross, como fui um tempo. Eu acho que eles teriam apoiado, saca? Eles teriam falado: você é doido, claro, mas eles não teriam travado a minha vida. Então, eu tive pais que me apoiaram em todas as decisões, né? Mesmo porque Uhum. foram pessoas que. A geração deles, a geração dos nossos pais, foi a geração que foi instruída a trabalhar, seja lá com o que fosse, para ter carro, casa e filhos, né? E eu acho que eles acabaram transferindo para os filhos o sonho, né, de trabalhar com o que eles quisessem. Alguns pais transformaram isso no sonho de que eles quisessem que os filhos, né? Exato. E isso acontece muito. Eu quero que você faça tal coisa, mas outros pais não, transformaram isso no: olha, meu filho, se eu não tive essa oportunidade, tenha você, né? De trabalhar com o que você gosta e tal. E eu acho que foi o caso, né? Eu realmente optei por trabalhar com o que eu gosto, porém, com a responsabilidade de saber que trabalhar com o que gosta não significa dizer que você vai gostar do que está fazendo o tempo inteiro, né? Exato. Existe muitas obrigações, existem muitos sapos a serem engolidos, realmente é um trabalho muito difícil. Mas quando você tem realmente algo que você gosta, fica muito mais fácil. Então os meus pais sempre apoiaram, sim, claro, que é, eu sempre fui muito motivo de preocupação, né? Porque eu não fui o biólogo que vestiu um jaleco e ficou no laboratório.
Eu fui um biólogo que resolveu trabalhar com o primeiro grupo serpentes peçonhentas. Minha mãe é completamente ofiofóbica, né? Ou seja, ela tem um pavor muito forte de cobras e tal. E eu já tive situações muito complicadas em campo, né? De ter que lidar com bloqueio de BR, carro queimando, de ter que lidar com amigo sequestrado, de ter quase morrido de malária, de ter sofrido, enfim, uma série de problemas de capotamento de carro a, sei lá, problemas no mergulho, entendeu? Então, isso são Aham. situações que não deixam nenhum pai, nenhuma mãe tranquilos, né? Então, acho que tirando essa relação de preocupação com eles, eu devo ter diminuído um pouco, aumentado bastante, na verdade, o índice de cabelo branco dos dois. Mas hoje eles, aliás, há muito tempo eles sabem o que eu estou fazendo. Muito bom, é importante, né, de perceber que o apoio dentro de casa é algo fundamental para a criação de um bom cientista, né? Isso é muito importante. E foi você mesmo que comentou, eu acho que eu vi no seu TED Talk de 2015, de que é importante a gente tentar sair um pouco dessa cadeia que nossos pais nos colocam, né? Ainda mais você que teve experiência em ambas as áreas, é muito, muito interessante tudo isso, né? Mas posso dar uma dica, viu, João? Claro. Para a galera que está aí, que de repente tem algum problema em lidar isso com os pais? Conversa com eles. Porque muito da rejeição, possível rejeição que os seus pais têm em relação ao que você vai fazer, pode ser uma ignorância, ignorância no sentido original da palavra ignorância, né? Pode ser o fato deles não saberem quais são os potenciais da sua profissão, né? Então, eles são muito preocupados, obviamente, por exemplo, com o equilíbrio financeiro. Então, mostre para eles os potenciais da sua profissão, né? Mostre para eles o esforço que você vai fazer para poder seguir aquilo de fato e poder atender alguns anseios dele, realmente, né? Eu acho que a parte boa de você se apropriar, coisa que eu não fiz no ensino médio, mas a parte boa de você se apropriar daquilo que você quer fazer é você ter a oportunidade de explicar com mais precisão para os seus pais, para os seus amigos, para a sua família, o que você quer fazer, ou pior ainda, o que é o mais maluco, tem gente que está na faculdade X, Y, Z e não sabe explicar o que aquele curso X, Y, Z realmente dá ao seu aluno, né? Então é muito. Eu acho que as pessoas têm que se apropriar do que elas fazem. Conhecer a profissão é fundamental, né? Sim, sim, com certeza. O pessoal está comentando aqui de como você é muito azarado em relação às suas Não, histórias, senhor, mas, só eu tô vivo. mas a Kelly, ela acabou de comentar que ela teve os dois tipos de malária e ainda teve o Covid. Então, Nossa, talvez, cara. então, Temos, temos histórias aí para comparar com a tua aí. eu tive 4 dengues, cara. Uou! 4 dengues, 2 malárias. Eu e a Kellen, tamo aí. O Kellen, bate aqui, ó. Tamo junto. Mas, vai, não é azar, não. Pelo contrário, eu tô vivo, velho. Exato. Aumento as chances de dar errado, né? Eu me coloco em muitas situações assim. Mas são ossos do ofício. Aí, como você disse, né, esse contato entre nós, cientistas, e os pais é muito importante para a gente explicar para eles. Muitas vezes eu chego aqui em casa, vou comentar alguma pesquisa com a minha mãe e ela não entende nada, mas a gente conseguir conversar com ele de alguma forma, de mostrar para eles que isso é importante para nós, realmente é um fator muito decisivo para eles respeitarem nossas decisões, né? Sem dúvida. E é um processo, é um diálogo que precisa ser horizontal, né? Sim. E você comentou um pouco de que a biologia ela entrou na sua vida, mas você já tinha contato com ela em Olimpíadas de Biologia no ensino médio. Você teve um contato, então, com ciência realmente no ensino médio, ou você foi ter mais contato com essa área acadêmica na graduação? Graduação. O meu contato com ciência era muito restrito à disciplina. As disciplinas Aham. dentro da escola, né? Claro, eu tinha laboratório de química, biologia, e sei lá, fiz feira de ciências no colégio. Inclusive, parando para pensar, acho que assim, o meu contato ele sempre foi muito íntimo porque eu gostava muito daquilo. Tipo, eu amava aquilo realmente. Tipo, sei lá, feira de ciências, eu acho que eu cheguei a ganhar uns 2 anos, mas quando eu era pequeno, acho que no ensino médio eu devo ter ganhado uma vez, sabe? Mas experimentos muito básicos, assim. Nunca fiz parte, por exemplo, de clube de ciências, ou de prestar, ou de ser
um science guy, sabe? Aquele jovem que sempre muito amarrado em ciência e tal. Isso veio comigo a partir da graduação. Esse Legal. apego à ciência, sabe? De abraçar a ciência como algo, é, até como um fio condutor para a maneira como eu percebo a vida. Ou seja, ciência não é só o meu trabalho, ciência é de fato a maneira como eu enxergo o mundo em todos os momentos. É, isso veio a partir da graduação, então ela veio tardia também, né? Veio ali no convívio, aí sim, no convívio com o ambiente de experimentação. Antes de ser zoólogo, eu passei por um monte de laboratório, eu passei por museu, passei por bioquímica, passei por botânica. Então, eu acho que essa coisa de não saber bem o que fazer e ir buscando opções, eu acho que foi criando ali um cenário de entendimento do que é a ciência de fato, sabe? E falar assim, pô, isso aqui é Legal. muito. Mas não, eu não tive um contato muito íntimo no ensino médio, embora eu gostasse demais, assim, muito mesmo. Sim, sim. Bem bacana você comentar que você tinha uma estrutura na sua escola e etc. A gente percebe muitas feiras de ciências que tem muitos jovens no Nordeste, principalmente, que eles não têm nenhum acesso a laboratório, nenhuma estrutura, desenvolvimento de pesquisa. E mesmo assim, eles entregam pesquisas assim, extraordinárias, de tecnologia de ponta, que a gente fica até surpreso. Eu sou de São Paulo, então a nossa estrutura é um pouquinho melhor, a gente tem um contato um pouquinho melhor com o laboratório, nem todos, mas é um pouquinho mais acessível. E é muito, muito, muito bom saber disso. Assim, em relação à sua graduação mesmo, você já comentou um pouquinho sobre ecologia, de como você chegou a isso, mas como você disse, você era radialista antes, né? Quando você entrou na biologia, você já tinha esse foco de trazer informações, ciência, biologia e multiplicar tudo, ou veio de algum bate-papo ou Eureka, por Ocidental, exemplo? totalmente ocidental. Eu, assim, não posso dizer que eu era radialista, né? Porque radialismo é uma profissão exclusiva ao jornalista, né? Uhum. Mas eu fazia vinheta, eu fazia spots, eu fazia externa, então tinha um evento, eu ia lá cobrir. Então, isso eu era menor aprendiz, vamos dizer assim, né? Então era Aham. uma. Não era nem estagiário, eu nem sei o que eu era, assim. Até eu acho que pensando bem não. Vou nem falar o nome da rádio, né? Mas era muito legal o que eu fazia. Legal. Não tinha contrato nenhum, eu recebia no cash, saca? Assim. Aham. Mas fiquei lá muito tempo mesmo. Quando eu entrei na biologia, eu acho que o fato de eu ter vindo da rádio me levou para um outro mundo dentro da biologia, que foram os centros acadêmicos. Né? Porque ali eu fazia evento, organizava o campeonato de futebol, e aí isso foi muito legal também, porque foram nos centros acadêmicos que, pensando em calorada, futebol e cerveja, eu comecei a perceber política, né? E Hum, entender como funcionava a política lá dentro. E a Executiva Nacional de Estudantes de Biologia estava morta, eu ajudei a fundar, a refundar, na verdade, né? Então, à medida que fui amadurecendo dentro da faculdade, eu também fui amadurecendo politicamente, né? A gente refundou a Executiva Nacional, a gente participei de alguns encontros nacionais de estudante e tal. A coisa da divulgação científica ela veio bem depois. Eu já estava no mestrado já. Então eu entrei em 2004 na faculdade, me formei em 2008 e o meu primeiro texto de divulgação científica eu estava no mestrado em 2010. Não, uhum. eu estava terminando o mestrado. E durante a graduação, não. Durante a graduação, meu foco basicamente era no começo e no meio dela. Meu foco era simplesmente sobreviver. E no final era de fato fazer ciência mesmo. Né? E Aham. a coisa muda no mestrado. Entendi. Bem bacana a sua história. Você tem histórias bem interessantes. São, assim, coisas que nem eu, acho que ninguém conseguiria imaginar a quantidade de coisas que você já passou, essas aventuras. E isso que É faz você doideira. ser tão incrível, né? Em relação a... Hoje em dia você é líder e professor da Universidade Estadual do Ceará, certo? Você é líder também da Convert, que é a que é o Laboratório de Conservação de Vertebrados Terrestres, que, Isso. através de pesquisas, a gente descobriu que é um projeto muito importante e totalmente essencial. Existe algum plano de aderência a jovens que têm curiosidade, jovens de ensino médio, dentro do projeto?
A gente teve agora, né, no último ano, nós tivemos um grant do Instituto Serrapilheira, que nós Nossa. renovamos, inclusive, esse grant em 2020. Esse grant não foi para o Converte, foi para o Ciente, são dois laboratórios, né? O Converte é o de vertebrados terrestres, conservação, e o Ciente de divulgação científica. O Ciente ganhou esse grant de 100 mil, e aí a gente converteu, sei lá, acho que uns 80% disso em equipamentos para 70% na verdade, equipamentos para filmagem e inclusive tudo ia ser solto agora esse ano, mas o coronavírus deu uma Ah, pausa aí, né? Mas está tudo prontinho, só a veiculação que está esperando a pandemia passar. Mas a outra parte da grana a gente se juntou a Secretaria de Juventude aqui do estado, do município de Fortaleza, perdão, e eles têm três instituições incríveis chamadas CUCAS. São três sedes hum, que atendem a população jovem de Fortaleza, da periferia de Fortaleza, jovens em situação de vulnerabilidade social. E aí a gente montou a programação científica das três instituições diretamente com esses jovens e a gente montou um evento também, um evento científico de 3 dias. Foram 42 horas direto, dentro de um evento deles chamado Viradão da Juventude, de 42 horas ininterruptas, então a gente também fez 42 horas de ciência. E foi uma coisa assim muito legal, porque a minha relação com a divulgação científica sempre foi uma relação de internet ou de televisão ou de rádio, né? Porque depois dessa história toda eu acabei indo para a televisão em 2014, de 2014 até dezembro do ano passado, e entrei na rádio em 2018 e estou na rádio até agora. Olha só para onde eu voltei, né? Pra você ver como são as coisas. Acabei voltando para a rádio para falar de ciência. Mas sempre foi uma relação de eu não ter contato direto, né? Meu contato direto ou com os meus alunos, com a minha equipe, mas não com o espectador, né? Com quem está consumindo aquela informação científica. E ano passado não, eu tive a oportunidade de lidar com 15 mil jovens, e isso foi muito, bom. muito interessante. E a gente vê o quanto, por mais que você faça alguma coisa na internet que atinja milhões de pessoas, ou na televisão, milhões de pessoas, ter o contato direto é muito mais transformador, pelo menos para mim, eu não sei, né, porque a gente nunca sabe o quão transformador é quando você não está vendo a pessoa, né? Exato. Como é o caso da internet e da televisão, mas ali a gente consegue realmente perceber a mudança. Você vê nos olhos de uma criança ou de um jovem a mudança de feição quando ela fala: nossa, é assim que isso funciona, que legal. Então a gente teve vários experimentos de levar cubo mágico para ensinar matemática, a levar gavião voando na cabeça deles, entendeu? E aí eles com o gavião na mão, assim, entendendo como é que funciona o processo de entender conservação, entender, sei lá, a gente explicava a física do voo com o gavião na mão, sabe? Além de, obviamente, conservação e várias outras coisas, uma equipe muito grande, não era eu explicando física, né? Era uma equipe muito grande aí de alunos da graduação, inclusive de biologia, química, física, Uau. participando com esses jovens. Então foi realmente algo muito transformador. E eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que quando você oferece a prática, você está vendo, você está pegando em algo, sabe? Isso provoca uma catarse, assim, sabe? Muda a sua vida. Isso é uma coisa que eu posso gastar horas falando, mas quando você pega num experimento, quando você vê um animal, você tem, sei lá, a oportunidade até de tocá-lo, se autorizado e se possível, né? É muito legal, cara. Eu acho que é uma coisa que realmente muda as nossas percepções muito melhor do que eu ficar falando, sabe? Então eu quero investir mais nisso. Ah, bacana. Então, seus próximos projetos com divulgação devem ser focados assim, nessa área mais direta, né? Não, pois é, não. Por que que não? Porque primeiro que não dá, né? A gente está isolado. E o coronavírus realmente mudou bastante Uhum. os planos, né? Então, 2020 vai ser um ano onde a gente vai focar bastante em internet. Mais do que eu focar. Porque o meu foco até ano passado era televisão e rádio.
Eu tinha pouquíssima participação na internet. Esse meu crescimento, principalmente de Instagram, eu não sou youtuber, por exemplo, né? Esse meu crescimento, principalmente de Instagram, é muito novo, né? Então a gente vai ter que realmente virar agora as nossas energias para isso, porque as pessoas estão isoladas, porque a gente não consegue é, é, realmente, né, enfim, levar alguma coisa para elas de uma forma mais direta. Então a gente vai focar bastante na internet. Espero que mude. Espero que para 2021 a gente tenha outros braços. Mas sem largar a internet também. A internet pra gente da FBJC é importante, né? A feira vai ser totalmente virtual. Mas você comentou um pouquinho sobre a pandemia. A gente da FBJC está bem curioso para saber o que você acredita que depois dessa pandemia, né, qual é o seu pensamento? Será que a população brasileira ela vai valorizar mais a ciência? Após saber que sim, a ciência ela tem um papel muito importante no tratamento de doenças e muitas outras coisas que nem tem como, né, discutir. Eu queria saber sobre a sua opinião. Você acredita que após a pandemia a gente vai ter uma valorização melhor do cientista? Eu tive uma conversa com o Pirula sobre isso. É engraçado, a gente tem opiniões bem divergentes sobre isso. Bom, vamos lá. Aliás, bem divergentes não, até é porque o Pirula teve uma coisa mais, uma posição mais, vou dizer pessimista, mas eu falo assim, olha, para mim vai mudar pouco. Eu acho que vai mudar bastante, tá? O problema é o seguinte, o mundo pré-coronavírus não existe mais, né? Esse mundo já era. A forma como a gente vai se relacionar, como a economia vai funcionar, a forma como faculdades vão funcionar e várias outras coisas, ela vai mudar completamente, né? Então, para toda mudança drástica, é claro que a gente vai enfrentar vários outros problemas, né? E esses vários outros problemas, eles vão trazer, por exemplo, pressões em relação à ciência brasileira também. Cortes de financiamento, muito provavelmente isso vai acontecer mais do que já acontece e é muito grave. A gente vai ter realmente, eu não sei se se a gente vai ter um bom cenário de manutenção de bolsas de pós-graduação, por exemplo, né? Infelizmente eu não enxergo isso. Uh, mas, mas, ao mesmo tempo em que essa situação que já é ruim, ela vai dar um down, a percepção do brasileiro em relação à ciência ela vai subir sim. O que isso quer dizer? Não significa que a gente vai entrar numa catarse, que agora o Brasil vai valorizar a ciência e que todas as pessoas vão aprender a dar valor. Não é bem assim. Bom, basta ver o que está acontecendo agora. A gente está precisando de ciência mais do que nunca e ainda assim nós temos uma parcela enorme da população brasileira fechando os olhos para isso. Né? Fechando os olhos para o que a ciência aponta como solução, fechando os olhos para recomendações, e isso é muito grave. Né? Mas eu vejo que nós teremos sim algum avanço nisso. Em termos de percepção social em relação à importância da ciência, nós teremos uma melhoria. O quanto que essa percepção vai ser suficiente ou vai ser combativa de alguma forma, não sei se é suficiente, mas combativa de alguma forma para poder contra-guerrear, né? Esse cenário de caos, vamos dizer, eu não sei. Mas o que eu gosto de falar, para não soar inclusive pessimista, porque eu não é que eu não queira soar pessimista, a história me mostra que eu posso ser otimista, pelo menos a médio e longo prazo. Porque a ciência nasceu no meio do obscurantismo. Exato. A ciência nasce num dos períodos mais pavorosos da história da humanidade, que é a Idade Média. Né? A ciência, ao longo desses 600, 700 anos, ela, toda vez que foi muito ameaçada, toda vez que o mundo, ou que determinados mundos dentro desse planetinha entraram em uma fase obscurantista, a ciência cresceu. E a ciência deu a resposta. Né? Então eu prefiro estar do lado em que a história mostra que vence. Eu não sei quando, né? Mas eu prefiro estar do lado das trincheiras que são das trincheiras vencedoras. E é a ciência. Sim. Eu quis fazer esse link em relação à importância da ciência agora no momento, para você destacar um pouco
a relevância que nós, jovens cientistas, temos, né? Querendo ou não, o futuro do Brasil estamos em nós, jovens, de certa forma. Eu queria saber qual a importância dos jovens cientistas, principalmente aqueles que vão se inscrever na nossa feira, de como é importante ter pessoas pensantes no Brasil, de como é importante ter novas soluções para diversos problemas, além do Covid, como diversos outros, né? Queria que você destacasse um pouquinho isso. Cara, juventude é uma coisa. Você falou assim, é o futuro do Brasil. Eu acho que é o presente hoje, né? Uhum, É isso, isso totalmente. é. Por quê? Porque hoje o jovem tem uma voz, por conta da internet principalmente, mas também por conta da valorização do que é produzido pelos jovens. É muito maior do que era, por exemplo, na minha época. Eu não sou tão mais velho assim, né? Eu tenho 34 anos, então. Há 14 anos, se a gente for pegar assim, eu tinha 20 anos há 14 anos não é muito tempo, mas se eu for pensar a voz que um jovem de 18, sei lá, 20 anos tem hoje em relação ao que tinha na minha época, ela é muito maior. Então, acho que o jovem hoje consegue pautar o que é presente, por exemplo. Então, Uhum, eu acho que as percepções daquilo que é aceitável ou não na internet, ela é muito dita pelo jovem, né? Muito mais do que a minha geração, a geração mais velha do que a minha. O jovem hoje está ditando que se tolera ou o que não se tolera, né? Mesmo porque ele é a fonte de tolerância e de intolerância também. Então, isso é um ponto a ser considerado. Dito isso, né, sabendo que o jovem tem voz, é preciso que a gente tome muito cuidado com essa liberdade. E isso é muito importante. Porque a gente não pode confundir a liberdade de se comunicar com a liberdade de comunicar qualquer coisa, com a comunidade e principalmente com a liberdade de fazer qualquer coisa. Então, o que eu acho que está faltando do fundo do coração, olhando para a galera que está na graduação e no ensino médio hoje, é que o volume de informação com o qual vocês estão tendo que lidar nesse momento, aliás, todos nós, mas principalmente vocês, que nasceram com o Windows instalado, vocês têm um mundo de informação impossível de ser assimilado. uhum, Né? E isso, se a gente tem um mar de possibilidades, é muito difícil a gente focar em alguma coisa. Então, e é muito difícil também a gente ir pelo caminho mais difícil, que é o caminho de sentar a bunda e estudar mesmo. Né? Eu tenho uma opinião, por exemplo, sei lá, eu gosto de música tal, sei lá, rock. E aí você acha que rock é a melhor música do mundo. E por quê? Porque você gosta de rock. Mas você tem argumentos para embasar isso? Estuda. Mas não estuda só isso, não. Estuda quais são os argumentos que outras músicas, outros estilos também têm. Para que as pessoas que curtem falar, eu acho que na verdade é o reggae. E aí, a partir do momento que você faz isso, você vai entender o seguinte: então, há percepções diferentes, há mundos diferentes, há argumentos diferentes. Esse é lógico, esse não. Esse é factual, esse não. Porque senão, o que a gente vai ter? Eu vou ter uma opinião e eu vou buscar somente aqueles fatos e aqueles argumentos que me ajudam a embasar a minha opinião. Você vai estar errado. Você vai estar completamente errado. Isso não é científico, isso não é saudável e isso não te transforma num cidadão melhor. Um cidadão melhor, ele realmente tenta ampliar um pouco a visão, o leque de possibilidades e antes de formar uma opinião, ele tenta analisar todas as opiniões a favor e contrárias para ter realmente o que se chama de opinião ponderada sobre algo. Porque senão, cara, vira panfletagem. Você não tem uhum. opinião, você panfleta. E isso é ruim. Sim, sim. Você fez ótimas colocações sobre tudo isso. Eu, né, como jovem, tenho 19 anos e a quantidade de conteúdo que a gente tem na internet é uma coisa muito grande. Então, muitas vezes eu vou estudar alguma coisa, sei lá, uma proteína, e a quantidade de conteúdo que eu encontro me deixa até confuso. Então, realocar seu pensamento, organizar isso, com certeza é um ponto bem interessante de se destacar. Sem dúvida. E você falou sobre os conteúdos, a gente levantou algumas questões em relação às coisas que você coloca no seu blog, tanto no seu Instagram.
eu acho que o Twitter você não utiliza tanto, mas em sala de aula, muitos conteúdos são levados também para a internet, você utiliza um lado meio pessoal, como você concilia essa parte acadêmica com essa parte, não digo influencer, mas essa parte de divulgação científica online? Bom, vamos lá. A divulgação científica está muito presente na minha vida acadêmica, principalmente por conta do Ciente, né, que é esse laboratório de divulgação. Então, ela faz parte. E eu tentei, né, tento todo dia, fazer de uma forma que as pesquisas no Converte e no Ciente, né, e as ações de cada laboratório, elas acabam se cruzando. Então, por exemplo, nós temos uma pesquisa com monitoramento de longo prazo de mamíferos de uma reserva de Caatinga, aqui no Ceará, e junto com a Associação Caatinga, que é a responsável pela reserva, é uma ONG responsável aqui, elas tocam um trabalho de divulgação científica em cima das imagens geradas pelas nossas câmeras automáticas, né? O animal passa e elas filmam, a Associação Caatinga vai lá, pega aquela imagem, coloca, faz uma divulgação científica. Então, assim, isso é uma forma de ciência trabalhando a favor da divulgação científica, né? E o contrário também acontece. Então, nós temos um projeto de divulgação científica que também gera dados para poder gerar artigos sobre divulgação científica. Eu sou orientador na parte de conservação num programa de conservação da Federal do Ceará, mas eu também oriento, isso no mestrado e doutorado, mas eu também oriento na Federal de Minas Gerais em comunicação científica. Além de fazer a comunicação científica, nós também produzimos sobre. Então, a ciência e a divulgação científica, ela, na verdade, não são mundos paralelos. Aliás, até são mundos paralelos, mas a divulgação científica também pode ser ciência. Você também, isso é muito importante dizer, você que está aí nos assistindo, que quer, por exemplo, tocar um projeto de divulgação científica. E aí sempre me pergunta, o que eu faço? Eu falo assim, divulgação científica é um ramo do conhecimento. É a mesma coisa que vocês quiserem falar assim, eu quero tocar um projeto de ecologia, o que eu faço? O que vocês têm que fazer? Estudar, não é isso? Vocês têm que ler livros sobre ecologia, artigos sobre ecologia, procurar pesquisadores sobre ecologia. Divulgação científica é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Por quê? Porque você vai ter consultores, vamos dizer assim, né? Tanto na ciência, mas principalmente, ciência que eu falo acadêmica, mas principalmente no Instagram, no YouTube, em revistas, em jornais. Então, isso é uma grande vantagem, sabe? Eu acho que o divulgador científico hoje ele tem que entender que para fazer divulgação científica existe um mundo de conhecimento disponível. Existem vários artigos que mostram o que fazer, o que não fazer, o que comunicar, como, quando, para que público, saca? Então a gente também tem feito isso, também tem produzido nesse sentido. Em sala de aula, eu confesso, eu não uso o que eu produzo, mas eu uso bastante a internet, eu uso muito YouTube, eu uso muitos vídeos e tal. Eu faço modelos de aula que também não são ultra tradicionais, né? Simplesmente eu lá falando, eu faço aula invertida também. Às vezes eu troco avaliação, que, sei lá, responda essas perguntas. Às vezes eu troco por uma coisa, produza um vídeo sobre isso. Mas não vai achando que é fácil, não. É difícil pra caramba, saca? E eu produzo uma peça, produzo alguma coisa nesse sentido. E tem sido muito legal, assim, a resposta tem sido muito boa e o rendimento dos alunos, que eu noto, tende a melhorar mais do que se eu fizer uma prova discursiva, sabe, cheia de coisas que eles vão, sei lá, por mais que eu não faço questão de decoreba, mas eu sei, os caras vão lá, estudam no dia seguinte, fazem a prova, 2 dias depois esquecem. Quando os caras fazem um vídeo, uma peça, uma coisa mais interativa, dificilmente eles vão esquecer aquilo. Sim, com certeza. Você comentou um pouco sobre a orientação dos mestrados, doutorandos, seus doutorandos. Eu queria que você destacasse um pouquinho essa parte, né? Como é ser um orientador? Qual a importância de uma orientação na carreira científica, né? Boa pergunta. O perfil do orientador mudou muito de uns anos para cá, né? Eu tive sorte de ter 2 pessoas realmente que... Só tive 2 orientadores na vida, né? Tive muita sorte de ter uma orientadora muito exigente, mas muito mãe também, né?
Não tive problemas com minha orientadora. E tive sorte de ter um orientador que, que fosse completamente compreensível em relação às loucuras que eu resolvi fazer no mestrado e doutorado, né? Meu orientador, ele sempre foi, ele é um cara muito produtivo, muito produtivo e muito bom, né? Uma das maiores autoridades do mundo em, em animais medicinais, né? O uso de animais na medicina popular. É um cara realmente assim fora de série, mas ele eu nunca tive problemas ali nesse sentido. Então, eu acho que para começar eu tive essas duas referências. Porém, eu sei que isso na academia, não sei se é raro, eu acho que hoje não é mais raro, tá? Eu tenho orgulho de fazer parte de um programa de pós-graduação onde, até onde eu sei, todos os orientadores são muito bem quistos. Mas eu sei que não é assim que se repete em outros programas. Eu sei que há orientadores que transformam a vida dos seus orientandos no inferno. Eu sei disso. Né? Eu sei que a academia não é um lugar fácil. Mas o que eu costumo dizer é que a academia não é diferente de nenhum outro lugar. Falam que a academia é cheia de ego. Cara, se você for, sei lá, pro Médicos Sem Fronteiras, que é um lugar, né, de missionários, você vai ver ego lá também, sabe? Se você for pro, sei lá, para qualquer lugar religioso, qualquer lugar ou não, enfim, qualquer lugar, você vai encontrar esses problemas. E são seres humanos, e seres humanos fazem besteira. Então, assim, o que eu, como orientador, tento, tento priorizar? Saúde mental. Eu, como orientador, preciso priorizar a saúde mental dos meus alunos. Meu perfil é o seguinte, eu não sou de cobrar. Por quê? Porque você é um profissional, tudo bem? Se você está comigo numa pós-graduação, você nem é mais aluno. Você é um profissional numa pós-graduação porque você tem o seu diploma. Eu não posso te chamar, quer dizer, eu não posso te tratar como um estudante, aluno, que vou pegar na sua mão e vou te ensinar tudo. Entende o processo? Então eu não sou de ficar cobrando isso e dando um monte de coisa e tal. Eu espero do aluno a proatividade de fazer, porque é responsabilidade dele. Se ele defender e for aprovado, ok, saca? Se ele reprovar, eu também vou colher frutos muito ruins, mas quem vai colher os piores são ele. É ele, perdão. Né? Então, para já é isso. Porém, eu priorizo saúde mental. Então, assim, você consegue fazer isso? Você dá conta? É isso que você quer? Vamos tentar, então, sabe? Meu aluno de mestrado, o Lucas, ele trabalha com ornitologia, com aves, mas ele está trabalhando com está trabalhando com comparações de área com e sem caça, sabe? Estudando os modelos com jacu, que é um animal bastante caçado. E o Lucas vai ser pai agora. Ele descobriu no meio do mestrado que vai ser pai. E aí ele chegou para mim, cara, eu vou precisar mudar as coletas. Eu falo, cara, mude. É isso. Prioriza sua filha. É isso que você tem que fazer agora. Sabe? Já adiantou as coletas. Vai ter uma coisa ou outra que provavelmente a gente não vai conseguir fazer e tudo bem. Saca? Vamos tocar para frente. É isso. Porque, para que você imprimir no seu orientando essa força de poder? Saca? Qual é o sentido disso? Eu já vi coisas escabrosas na minha vida. Felizmente nunca passei diretamente por nenhuma. Diretamente por nenhuma. Já tive alguns problemas muito raros, mas já vi coisas escabrosas na academia. Mas tá mudando. Por quê? Porque a galera da minha geração é a galera que passou por isso e que sofreu isso e que também teve outra educação, outra pegada, né? É que está hoje ocupando os quadros de pós-graduação aos poucos, né? A gente está ficando velho, né? Então a gente está entrando aí nos programas e eu acho que esse perfil tem mudado, felizmente. Ainda é comum ter um monte de problema, mas está mudando. Você destacou um pouco a importância, né, da influência do orientador dentro do seu aluno, no seu aluno, no caso. Tem até um comentário aqui que o orientador ele mal sabe qual é a tese da pessoa que fez o comentário e pouco se preocupa com o estado psicológico dos seus alunos.
Isso é muito facilmente encontrado dentro da academia. Você- Tem um ponto aí. Tem um ponto importante também. Vou falar como orientador agora Uhum, e vou desabafar como orientador. Né? Sabe o que acontece muito hoje, João? Eu, para fazer uma monografia com a minha orientadora, eu já tinha um ano com ela. Tudo bem? Desenvolvendo o trabalho com ela. Para eu entrar no mestrado com o meu orientador, eu o conheci num congresso, uhum, conversei com ele, mandei um e-mail para ele antes de fazer a prova. Escrevi um projeto. O projeto já mirando para saber se o que eu queria combinava com o que ele queria. Ele olhou o projeto, me mandou de volta antes da prova. E aí a gente acertou. Se eu passar, você me orienta? Oriento. E as pessoas estão esquecendo desse ritual. Então o que está acontecendo também? As pessoas passam e é com você. uhum. Calma, não é assim. Entende? Não é assim. O processo de orientação ele é muito parecido com uma sociedade, né? É uma sociedade de uma empresa, um casamento, tá? Porque você tem um perfil e o seu orientador ou sua orientadora tem outro perfil, ok? Se esses perfis não se batem, Não dá certo. não vai dar certo. Exato. Né? Então eu recomendo demais que vocês procurem as suas orientações antes. Procure conhecer o programa antes. Pelo menos dê uma olhada na linha de pesquisa. Estude os artigos do orientador que você quer que te oriente. Converse com orientandos. Exato. Faça isso, pessoal, porque no acidente vocês estão colocando a vida acadêmica e mental de vocês em risco. Uhum. Né? Porque, por exemplo, se eu tiver um aluno, olha só o que eu vou dizer, se eu tiver um aluno muito dependente de mim, esse cara não vai se dar bem. Veja, né? Porque o meu perfil não combina com uma pessoa muito dependente de mim, que precisa que eu mande que ela faça tudo. Entende? Que Aham. não dá. Ela precisa ser proativa, ela precisa ter. Não dá, realmente. Os meus alunos de pós-graduação, eu vou para eles, com eles em campo uma, duas vezes. Não tem como ir para campo toda hora com eles, por Toda hora. exemplo. Então isso é muito importante também. Lembre-se disso, é um casamento. Isso fazendo um link até para os jovens cientistas que estão assistindo a live, né? Escolher esses orientadores com muita responsabilidade, porque querendo ou não, fazer um projeto no ensino médio é basicamente uma simulação de como vai ser uma tese de doutorado ou uma tese de mestrado, vai ser algo muito semelhante. Então é importante você escolher esses orientadores com muita responsabilidade, de preferência alguém que tenha esse compartilhamento de ideias, né, esse choque, mas sempre sendo independente, né? Porque após o doutorado, nós somos pesquisadores oficiais, mas ainda assim nós vamos estar sozinhos, produzindo ciência, etc. Na O Gustavo. verdade, ó, isso é importante, vamos falar sobre isso, tá, João? Uhum. Pesquisador é quem pesquisa. Né? Exato. Só pesquisador nem existe. Mas formado, uma vez que você está formado e faz pesquisa, você é pesquisador. Uhum. Você é pesquisador. Por isso que eu chamo os meus estudantes, eu posso falar até aluno de mestrado e doutorado, mas eu não os trato como alunos. Não, eles são profissionais. Eles têm um diploma, né? E eu acho que a pós-graduação ela precisa ser encarada dessa forma. Ela não é um MBA. Aliás, MBA também é com profissional, né? Ela não é um cursinho, entende? Ela não é uma extensão da faculdade, uma disciplina nova, entende? Não, gente. Ela é um espaço que abriga profissionais em formação, né? Para melhorar suas formações, para terem, almejarem outros títulos. Mas, por exemplo, um aluno que sai formado de um curso de biologia, por exemplo, ele pode prestar um concurso para a Polícia Federal e fazer pesquisa com perícia criminal. Então, não precisa Exato. mestrado, doutorado para isso, né? Então, ele pode dar aula numa universidade que não exija mestrado, doutorado. É muito difícil isso hoje, mas, enfim,
né? Não é uma exigência legal, é uma exigência da faculdade. Então, assim, é pesquisador. A gente precisa bater no peito e dizer. Você que é mestrando, bata no peito e diga, eu sou pesquisador. Você que é doutorando, bata no peito e diga, o que você faz? Eu sou pesquisador de doutorado. Entendeu? E é isso que você é. Você carrega, É, vocês carregam a produção científica brasileira, né, obviamente, com a responsabilidade imensa de seus orientadores, imensa, porque eles que conseguem grana, eles que conseguem o laboratório, eles que orientam, eles que têm a... Mas a pós-graduação, a produção científica brasileira, em extrema maioria, nasce dos projetos de dissertação e doutorado desse país. Né? eu vou ter que te cortar agora, a gente só tem mais 3 minutos de live. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma mensagem para quem, os jovens que vão se inscrever, de 1 minuto, falando para eles de não desistir da ciência, que a pandemia vai passar, e de continuarem sendo assim transformadores sociais. Não desisto da ciência, mas é nunca. Pelo contrário, é que agora é que a gente vai precisar dela mesmo, a gente vai precisar de novos cientistas para, de fato, conseguirem as respostas que a gente precisa, não só para a pandemia, mas Uhum. para uma série de outros problemas já existentes e que virão. Ciência não é a única forma de conhecimento do mundo, mas é a única que se autorregula. Portanto, isso é opinião minha, considero como a melhor, mas você não precisa considerá-la como a melhor forma de conhecimento se você quiser. Existem várias outras a seu dispor. Mas valorize, pelo menos. Valorize, saca? Valorize o cientista, valorize o seu professor. Se você quer ser isso de fato, bata no peito, tenha orgulho disso, porque é uma coisa que você leva para a vida. Conseguir perguntas que você faz ou resolveu fazer, ou que alguma outra pessoa fez e você resolveu investigar, isso é uma coisa assim que não é impagável e é o que faz qualquer país crescer de forma justa e sustentável. Nenhum país de primeiro mundo chegou ao primeiro mundo se não, que não tivesse sido pelo investimento em ciência, claro, com vários contextos históricos, com vários contextos políticos, com várias polêmicas, mas independente de terem ido por caminhos obscuros de exploração ou enfim, nada disso teria sido possível se não houvesse um investimento massivo em ciência no auge de crises. Olha só, no auge de crises. Então, se a gente quiser realmente que o Brasil cresça e seja um lugar mais justo, investimento em ciência é fundamental e cientistas são fundamentais. A gente precisa de pessoas que nem vocês, que já gostam de ciências e que repliquem essa ideia. Brigadão, João. Parabéns pela iniciativa, não só você, mas todo mundo da Feira Brasileira de Jovens Cientistas e contem comigo. Obrigado, hein, professor. E assim, a feira está aberta até dia 11/5 as inscrições, e eu queria agradecer. E é isso, gente. Obrigadão, hein? Tamo junto.